Liberalismo como pauta de mandato. Você sabe o que é isso? E os critérios para se tornar candidato pelo Partido Novo, o partido do governador Romeu Zema. Vamos discutir tudo isso no Política em Foco. O nosso entrevistado é o deputado estadual Bartô. Ele é o entrevistado do Política em Foco de hoje. Deputado, muito obrigado por nos conceder uma entrevista aqui no Política em Foco. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Deputado, para a gente poder iniciar, eu gostaria que o senhor falasse sobre a Declaração Estadual de Liberdade Econômica aqui em Minas Gerais. Tá ok. Essa declaração, ela segue exatamente o mesmo padrão da federal, né? E que agora a gente está espalhando pelo país inteiro. Na Câmara dos Vereadores, Matheus Simões, que é o vereador do Novo, já entrou também. Na Assembleia eu estou entrando. E várias outras casas legislativas, outros políticos parlamentares do Novo também entraram. Ela visa basicamente facilitar a vida para o pequeno microempreendedor, né? Aquele empreendedor que não tem condições de contratar advogados, contadores, entender a vasta burocracia do Estado. Então, ela tende a facilitar essa vida baseado em 3 princípios básicos. O da liberdade de exercício da atividade econômica, onde se pressupõe que a atividade não precisa ser regulamentada, né? Ou uma vez que se faça uma regulamentação seja simples o suficiente para que você está seguindo a cartilha, se a gente bater lá e não estiver seguindo, aí sim te pune, mas se você entrou com os pedidos de liberação e ainda não obteve resposta, você já pode começar a empreender. O segundo princípio é a questão da presunção de boa-fé, que também baseia-se muito nessa questão também. Tem até um dado interessante que apenas 2 a 3% da população cometem fraudes e ilicitudes. Então, para que a gente faz uma lei que atrapalha 100% da população para poder só pegar esses 2, 3%, né? Então, isso daqui agiliza vários tipos de processos. Por exemplo, só a questão de cartório. Se você é um pequeno empreendedor onde você só tem você como empregado e mais um, e você precisa ir no cartório, você precisa fechar a sua empresa. E é um dia que você perde ali para poder ir no cartório ou ir numa junta comercial e por aí vai. Então, uma vez presumindo a boa-fé de quem está empreendendo, de que o que está ligando é verdadeiro, basta assinar e tal, etc., isso ajuda a facilitar bastante. E o terceiro princípio é da intervenção mínima do Estado sobre as atividades econômicas, que visa exatamente isso também, diminuir essa questão da regulamentação que o Estado tem sobre tudo e qualquer tipo de atividade. E aí dentro disso eu gosto muito de falar uma questão que é assim, eu sou político, né, parlamentar, dentro do meu gabinete, como que eu posso saber mais de quem está ali no dia a dia, enfrentando as dificuldades? Aí tá, então vou fazer uma regulamentação ali para poder deixar o mercado melhor. Aí para isso, assim, como eu falei, eu não tenho essa base de entender tanto quanto quem realmente está enfrentando o problema do dia a dia. Então eu vou chamar os melhores técnicos possível. É claro que tudo na vida tem 2 teses, uma para um lado e outra para o outro, mas vamos supor que aí tem a unanimidade de uma tese só. Então chamei os melhores técnicos para poder me auxiliar, para poder criar a melhor regulamentação possível para aquele tipo de atividade econômica que seja. Passou um dia, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, passou 2 anos, passou 5 anos, aquela legislação ficou obsoleta. E isso atrapalha demais o mercado, isso engessa o mercado. E quando a gente fala de empreendedorismo, é muito importante frisar que nós não estamos falando das grandes empresas, não. Nós estamos falando das pequenas, porque toda grande começou pequena um dia, né? E as empresas, elas atingem a sociedade de 2 formas. A primeira é dando realmente oportunidade de emprego para outras pessoas e a segunda é gerando soluções para todos, né? Por exemplo, eu gosto muito de falar nesse momento de frio aí, onde nós estamos sentindo tanto frio, né? Estou vendo a Nayara aqui com o cachecol, estou vendo você aí com o blazer também, né? O que seria da gente se a gente tivesse um empreendedor para poder inventar, produzir, conseguir atingir um custo mais barato e a gente ter acessibilidade a comprar essa solução para a gente esconder do frio, né? E a questão de empreender e gerar vagas de emprego também
eu gosto muito de conversar assim com outras pessoas, assim, olha, eu sou formado em Direito e Economia. Para mim, seria muito melhor se fosse mais fácil abrir uma empresa, e para você também, falo para quem estou conversando, porque ou eu estou abrindo uma empresa e levando mais vagas de emprego ao mercado, ou eu estou disputando com você. E aí o pessoal fala assim, é verdade. Então é mais nesse sentido mesmo que a gente vê essa MP no Congresso, né? E aqui o projeto de lei 863, para poder realmente facilitar para que haja mais empreendedores e que esses pequenos empreendedores possam florescer cada vez mais o mercado aí e gerando tantas soluções, tecnologias, emprego, renda aí para todos. Deputado, eu queria saber a sua opinião a respeito do liberalismo como pauta de mandato. Sim, todo mundo pergunta assim, como que você teve tanto voto em tantas cidades diferentes, né? Foram mais de 650 cidades que a gente foi votado. E aí eu respondo, porque eu tenho uma pauta ideológica, né? Então essa pauta ideológica que se trata do liberalismo, que a gente defende tanto, acaba sendo uma coisa que eu defendo já tem muito tempo. Comecei a envolver com o liberalismo em 2012. Já tinha os preceitos liberais e que eu não sabia, né? Mas comecei a estudar mais em 2012. Hoje eu sou honorário até do Instituto IFL, que é um instituto voltado aí para esses estudos liberais, né? E acontece que isso vai repercutindo aí para todo mundo, porque todo mundo começou a ver que realmente se esgotou um pouco toda a esperança que tinha com esse modelo de um planejamento central, onde que o Estado se propõe a fazer tudo, um Estado fica muito pesado, então chegou no limite dele. Acho que foi isso bem claro com os governos passados, né? E dentro disso a gente vê muitas reclamações aí que é um Estado que é muito grande, não faz nada direito, que o Estado não resolve nenhum problema, e aí que entra realmente o contraponto do liberalismo, que até nesse ponto mesmo a gente explica muito bem, que um Estado que se propõe a fazer tudo não consegue fazer nada. Um Estado forte é aquele que está bem focado e sabe muito bem aonde agir, então pode agir com mais eficiência naquilo que ele se propõe a agir, e da mesma forma o cidadão consegue interpretar o que é o Estado, qual que é o papel do Estado, e interpretando qual que é o papel do Estado, o cidadão consegue cobrar mais do Estado para que ele realmente aconteça. Então, dentro aí do liberalismo, eu gosto de falar muito de alguns princípios, né? Que seriam livre mercado, onde o Estado interfere menos na economia, justamente que nem eu estava comentando aqui sobre a MP da liberdade econômica, o Estado não entende tão bem da prática, quem entende mesmo é quem está ali à frente fazendo e acontecendo, até porque essa prática muda constantemente, o mercado é muito dinâmico, né? Graças a Deus, porque até por isso que a gente consegue, aí há anos atrás que se discutia se a gente teria condições de alimentar o povo ou não, e hoje a gente vê que graças à tecnologia, graças às inovações tecnológicas, a produtividade aumenta e tem comida para todo mundo, né? Enfim, então o livre mercado é isso, deixar o mercado mais saber se regular. Tá? Estado mínimo, que também anda muito dentro disso, que é um Estado menor, é um Estado enxuto, que custa menos a população, custa menos, eu digo, não só de valor, de impostos que é cobrado da gente, mas também custa menos de tempo, porque essa burocracia toda cansa a gente, essa burocracia toda desgasta a gente, né? A MP também que vem ressalvar isso também, é aquilo que eu te falei, o cara tem que parar, fechar o estabelecimento dele para poder lidar com a burocracia, né? E fora que também que a gente tem no Estado hoje que consome 50% do que a gente consome. Você parar para pensar que até um mês atrás você estava trabalhando para poder só pagar o Estado, né? Então assim, aí faz a gente pensar, vale a pena pagar tanto isso? E se tempo é igual a dinheiro, e se a gente está economizando tempo e dinheiro, as pessoas com tempo e mais dinheiro na mão, não acabaria ajudando o próximo também, porque a gente vê que as pessoas são bondosas e ajudam muitos outros, né? Então é isso que vai aí na prerrogativa do Estado mínimo. Aí vem Estado de Direito. O que seria Estado de Direito? Seria o Estado que realmente cumpre o que fala. O Estado que
que está ali, que não pode ficar quebrando, gerando insegurança jurídica, que a gente vê aí o tanto que isso realmente acaba com os investimentos, e sem investimentos é menos emprego, é menos soluções, enfim. Vai tirando problemas, né? Exatamente. Então o Estado de Direito é aquele que se propõe realmente, tem leis, tem que ser seguidas, e as leis têm que ser iguais para todos, não tem que ficar muito de exceção não. E a gente cai no direitos individuais, que né, eu gosto até de fazer essa brincadeira sempre que eu faço uma palestra, eu pergunto para o pessoal, o que você acha que são direitos individuais? Vou te perguntar então, o que você acha que são direitos individuais? Quais são os direitos individuais? Os direitos de cada pessoa? Isso. Aí muita gente começa assim, direito à saúde, direito à moradia, direito às férias, aí eu falo assim, não, tudo isso é privilégio. Né? Os direitos individuais são aqueles direitos que ninguém precisa falar para você que você tem aquele direito. Você já nasce com ele, você já sabe que ele te pertence muito antes de inventar uma lei, um parlamento poder explicar isso. Por exemplo, alguém pode te bater? Alguém pode falar, te obrigar o que você pode fazer ou o que você não pode fazer? Alguém pode te roubar, tirar aquilo que é seu? Nós estamos falando do direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Lembrando que propriedade, ela segue o direito à vida e à liberdade. Você está trabalhando aqui agora, temos pessoas aqui também no estúdio trabalhando, por quê? Porque estão gastando a vida, que é o sangue deles, o suor deles, e a liberdade deles para poder garantir um futuro melhor, que é através do patrimônio que eles guardam, para poder construir uma casa, para poder ter segurança de uma educação melhor para os seus filhos, ou até mesmo questão de saúde também. Então, quando a gente vê que esses são os 3 direitos fundamentais do indivíduo, e é isso que o Estado tem que resguardar, você começa a deixar o indivíduo mais apto a explorar todo o seu potencial. E aí é o que eu falo, a gente nunca sabe qual vai ser o próximo Bill Gates, que vai inventar uma maquininha que revoluciona o mundo, que diminui custo para todo mundo, que consegue criar diversas soluções e abaixa todo o preço de um mundo inteiro, que a gente começa realmente a ter mais acesso a questões sociais, né? Questão de pessoas terem mais acesso à moradia, pessoas terem mais acesso à água, pessoas terem mais acesso à saúde e por aí vai. Deputado, o nosso repórter João Costa foi às ruas perguntar para as pessoas o que as pessoas acharam da renovação política. Afinal de contas, nós vimos que neste ano o Partido Novo, inclusive eu gostaria de falar sobre isso na volta, a gente vai ver esse VT que o João preparou, mas eu gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre a renovação política que nós tivemos e um pouquinho sobre o trabalho do Partido Novo. Como é que faz para se candidatar no Partido Novo? Tem algumas regras, né? Sim, tem sim. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Vamos ver esse VT do João e na volta a gente acompanha. Olha só. Vamos lá. Vitor, nós viemos às ruas para saber a opinião dos populares a respeito dos parlamentares que assumiram novos cargos políticos. É importante uma renovação na política? Eu não acredito não, porque quando chegam lá já chegam, não tomaram ainda a vacina a favor do povo. Então só chegam lá pensando neles. Qual a sua opinião a respeito dos novos parlamentares que estão entrando no governo? Bom, pelo jeito que eu estou vendo, está tudo pior do que estava, entendeu? A gente não vê melhora, nem na saúde, nem na educação. Então, assim, eles não têm boa vontade com o pobre, seria a classe baixa, sabe? E é só ver o lado deles. Eu achei que a mudança foi boa, né? Ter mudado, colocado pessoas novas, né? E tanto no governo federal, estadual, e tanto para presidente. Eu nunca vi um começo de mandato tão promissor como está sendo agora, né? Então está causando uma esperança maior na gente, né? Os parlamentares que estão assumindo são inexperientes, entendeu? Então eu creio que eles deveriam começar do início, ou seja, vereador, deputado... Bem, a gente viu aí o vídeo, VT aqui agora, né? Engraçado que realmente há um mix, né, ali de falta de esperança com a mudança, onde acreditam que os políticos novos que estão entrando são mais do mesmo, né? Há também um rapaz que comentou sobre presidente, deve ser provavelmente um apoiador do Bolsonaro, por isso que ele está mais satisfeito ali com o governo do Bolsonaro em si e não a renovação como um todo. E teve uma crítica que me chamou muita atenção da questão da falta de experiência do político quando entra também, que realmente isso daí é uma grande verdade. Eu sou um ativista, né? Sempre estive nas câmaras, nas assembleias, fazendo muito ativismo, mas eu não tinha nem ideia do que era estar lá dentro, é totalmente diferente do que eu não esperava. Então eu vou começar a comentar um pouquinho sobre essa falta de esperança do povo, de achar que é mais do mesmo. Eu acho que aqui o povo tem que se atentar que a mudança depende literalmente de vocês.
Nós, políticos, somos só ponta de lança, somos só articuladores, mas a mudança vem do povo, da vontade social, da mobilização. Então, muitas vezes eu vejo ali os dois criticando, ali, né, os dois primeiros ali criticando, talvez são pessoas que não acompanham tão próxima a política. Às vezes só leem algum comentário no jornal ou outro, que por muitas vezes a gente também sabe que é um ponto de vista, muitas vezes, de quem está escrevendo um artigo, enfim, e fazer o acompanhamento de estar indo presencialmente nas assembleias é muito importante. Eu sei que ninguém tem tempo para fazer isso. A falta desse aprofundamento talvez faça com que as pessoas critiquem. Sim. Essa crítica talvez já está enraizada na população? O senhor acredita que seja isso? Com certeza. É aquela questão, né? Você reclamar, você apontar o dedo é muito mais fácil do que você fazer algo, né? Você estar presente na Assembleia, isso que eu estava falando, é mais complicado. É difícil separar seu dia a dia para fazer isso. Eu fazia isso. Eu parava na hora do almoço, deixava de almoçar, várias vezes já fui e tal, etc. Depois do trabalho ia para as praças de manifestações. Então você ir a uma manifestação, aí às casas, isso é muito positivo, porque você entra no meio da discussão de fato e você consegue ver mais pontos de vista, nem que seja de um lado só, porque geralmente manifestação e quando você chega na casa você acaba ficando mais de um lado também, seja parcial para aquele lado, mas de certa forma você pode engrandecer o discurso ali, questionar qual é a coerência daquele pessoal que está ali. Então, muito importante entender que a renovação política se passa pelo povo. Se o povo não entender que a mudança vem dele e a parte dele tem que ser feita e ninguém vai fazer a parte dele para ele, não haverá mudança até isso. Agora, com relação à falta de experiência que o rapaz comentou, realmente a gente, aqui na Assembleia de Minas Gerais, a gente teve 31 novos deputados de 77. Muitos deles já vieram até de famílias tradicionais, ou então já tiveram mandatos em outras casas, ou têm uma certa ligação com política, mas muitos deles nunca tiveram. Eu, por exemplo, não tenho ligação nenhuma com política. A mais próxima ligação que eu tive foi o envolvimento com o Partido Novo, que a gente até por muito se viu como não político, né? E não tenho nenhum político na família, não tive nenhum padrinho político, nem nada. Então, só tive apoio mesmo de várias pessoas que acreditam muito no meu trabalho, que a gente conseguiu ser eleito. Mas cheguei lá, não entendo nada da casa, leva-se um tempo para entender, né? Já vou aí para quase 5 meses, 6 meses que eu estou lá dentro, e aí já começa a ver com mais clareza as coisas que estão acontecendo, mas ainda leva um tempo para ter a tranquilidade de entender todos os procedimentos, como fazer ou não. Tenho ainda muito questionamento meu mesmo também sobre como me portar, como ver a casa em si, e com isso vejo que se por acaso renovasse todo mundo, a gente está numa situação assim bem caótica, porque a gente ia colocar muita gente que não entende o que está fazendo. E só de renovar 40% já dá um impacto muito forte nesse sentido também. Como foi a recepção desses outros deputados que já estavam na casa? Bem, eu tive uma facilidade muito grande ali com a casa. Eu me dou muito bem com o pessoal mais antigo, dou muito bem com o pessoal do meio, dou muito bem com o pessoal também que está entrando agora. Tenho um relacionamento ótimo com todos os deputados ali. Faço questão de dar o maior prestígio, respeito para os meus colegas também, para que tenha diálogo e construção de pontes, e muito também no ponto de que eu vejo que ali é uma casa que realmente representa a sociedade. Tem bandido, tem ladrão, tem a sociedade também. Eu ainda falo que lá é o retrato igual da sociedade. Não dá nem para falar que é mais ou menos, não. É exatamente igual. Mas ali tem pessoas que representam várias bandeiras das quais eu não represento. Públicos que nunca gostariam de me dar ouvido, ou que não estão preocupados com a minha ideologia ou com o meu tipo de discurso. Então, esse diálogo, esse bom relacionamento com os colegas da casa é essencial para que eu possa influenciar até mesmo eles. E assim levantar um nível de discurso e fazer com que eles influenciem também o próprio público que ali eu nunca iria chegar. Né? A gente está vendo aí a questão da reforma da Previdência, como está sendo bem debatida, e a pessoal da esquerda bate constantemente, mas eu chego lá e falo assim, olha aqui, eu tenho esse dado aqui, tem esse outro dado aqui, você vê o PIB, você vê aqui como é que está o déficit, está faltando grandes empresas pagarem, a questão de estoque de dívida, e a gente tem problema de fluxo de caixa para a Previdência, né? O que seria? A gente tem o estoque de dívida, que uma vez que ele foi pago, acabou.
E o fluxo de caixa todo ano está entrando, todo ano está entrando déficit, todo ano está entrando déficit. Então começa a mostrar um tanto de gráficos, mostra que o pobre já aposenta com 65 anos e meio de idade, em média, justamente porque eles não têm tanto estabilidade no emprego, então acaba ficando vários períodos sem poder contribuir e isso impacta no tempo de aposentadoria, bem como o pobre tem uma situação muito mais difícil e por isso acaba trabalhando mais tempo para poder juntar mais dinheiro também, né? Então a gente começa a levar esses dados e melhora a discussão. Né? E que eu acho que o intuito é esse mesmo, não é eu estar lá brigando com eles, e sim fazendo essa discussão, fazendo essas pontes. É uma pluralidade para a Assembleia, né? Para as discussões, e aí todas as partes conseguem ser ouvidas. Sim, né? sim. Deputado, queria que o senhor contasse, então a gente falou sobre a sua chegada na Assembleia Legislativa, né? No início de mandato, como é que foi o processo de candidatura no Partido Novo? Porque, como o próprio nome já diz, é um partido que foi lançado agora, o governador Romeu Zema foi eleito, o senhor foi eleito. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouquinho sobre como é o Partido Novo, quais são as ideologias desse partido. O Partido Novo é bem diferente. O pessoal até costuma falar assim, o novo que já nasceu velho e tal, não sei o que, é tudo farinha no mesmo saco, mas tem muitas diferenças. Né? É um partido que não se coliga. É um partido que exige ficha limpa para quem é filiado, então só para você ser filiado você tem que ser ficha limpa. É um partido que não usa dinheiro público. Enfim, se eu começar aqui a nomear, é um partido que tem processo seletivo para candidatos, você pediu para me comentar, vou comentar a respeito disso também. É um partido que precisa bater metas para poder conseguir ter cidades que vão lançar candidaturas. É um partido que tem uma série de questões de valores realmente, onde que todo nosso candidato tem que seguir aqueles valores, aquela cartilha de valores. É um partido que em época de campanha eu fazia muito assim, a frase assim, tá em promoção, político pela metade do preço, né? Eu, por exemplo, em meu mandato, eu estou economizando mais de 70% das verbas totais do gabinete. Então eu falava, você paga o preço, você paga metade no preço de um político, era muito legal isso em campanha, né? O povo gostava, eu gerava uma certa, o que é isso, né? Então a partir tem uma série de premissas que realmente faz toda a diferença, né? E no ponto da candidatura, que você está falando, nós prezamos por meritocracia, tá? Eu sei que tem muita gente que bate na questão de meritocracia, assim, meritocracia é comparar o filho da empregada com o filho do patrão. Não, meritocracia não é isso. Meritocracia é simplesmente dar mérito a quem fez o melhor trabalho. Simples assim. Em qualquer lugar que você vai na sua vida, tem meritocracia. Você vai cantar um parabéns, é o dia do nascimento dele, é mérito dele, vamos cantar para ele, não vamos cantar para todo mundo, né? Você chega lá no seu emprego aqui, alguém fez uma reportagem brilhante, vem todo mundo bater o tapinha nas costas, assim, parabéns, ficou ótimo, isso é meritocracia, né? Então dentro do partido a gente preza muito por isso e tem a questão dos núcleos que conseguiram atingir certas metas, onde que a gente entende que essas metas são adequadas para poder dar estrutura para o núcleo poder participar. Então, em 2016, a gente só teve 5 cidades que lançaram candidatura. E aí, das 5 cidades, a gente fez um vereador, nas 4 cidades, só uma cidade que não lançou, que não conseguiu fazer vereador. E isso a gente já tinha mais de 19 núcleos espalhados pelo Brasil afora. Lançamos só um prefeito, porque a gente só achou uma pessoa que seguia os ideais do partido e conseguiu passar no processo seletivo para se lançar prefeito. Então a gente não lança a todo custo. A gente também é um partido que não faz coligação, né, nas campanhas, então a gente não teve ligação com nenhum outro partido também, né? Em 2018 já começamos a abrir um pouco mais, conseguimos 18 estados lançando candidaturas, aonde só lançava candidatura a deputado estadual aquele estado que tinha um governador, um candidato a governo, né? Então a gente só teve, acho que 5 estados, só foi 5 estados que lançaram governador, então só 5 estados lançaram chapa para deputado estadual. Senador, só alguns estados também conseguiram lançar, porque só alguns estados conseguiram chegar a uma pessoa que tinha perfil e quilate para se lançar com o senador, né? E agora nós estamos em 2020 já pensando lá, né? Eu queria saber das eleições municipais, inclusive. O Partido Novo, não sei se o senhor saberia me responder, mas pretende lançar candidatos para as eleições municipais? Vamos falar aqui de Minas Gerais? Sim, pretende, mas só que tem a questão da meritocracia. Então, nosso edital para a candidatura de 2020 prevê que o núcleo tinha que ter no mínimo 150 afiliados,
Aí tem umas outras questõezinhas de ser alinhado, questão de ter recurso suficiente para a campanha, então a meta de R$60 mil até acho que janeiro, outubro desse ano ou janeiro do ano que vem, que tinha que ter já, não estou bem ao certo disso não. São essas metas que precisam ser alcançadas para que possa lançar um candidato então, né? E na verdade já bateu, o prazo das 150 afiliados já bateu a meta, foi dia 15 de junho, tá? Também estava se falando de cidades acima de 300 mil, que aí sim teria mais foco do partido em algumas cidades onde tem mais visibilidade, mas estava sendo muito questionado se vamos manter isso ou não. Isso é uma decisão que cabe só mesmo ao Diretório Nacional. Aqui em Minas Gerais a gente está lutando bastante para que faça todas as cidades. A gente conseguiu 19 cidades acima de 150 afiliados, então teoricamente a gente estaria apto com essas 19 cidades se não fosse a questão dos 300 mil habitantes. Então estamos lutando muito para que eles possam abrir mão disso, né? Ainda mais Minas Gerais tem 853 cidades, são muitas cidades pequenas, então isso dificulta mais a gente, né? Mas enfim, então uma vez que você está apto a ter um núcleo a lançar candidatura, vem o processo seletivo. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo seletivo de 2018, que foi o que eu participei e que segue os mesmos moldes, foi igual ao 2016, só que melhorado. 2020 deve ser igual ao 2018, melhorado também. Então são 4 etapas. A primeira etapa eu apresento um vídeo de 2 minutos explicando por que eu quero ser candidato, por que eu quero partido novo, quais são minhas bandeiras e como que eu vou conseguir chegar aos votos necessários, isso tudo em 2 minutos. Se eu passar de 2 minutos, eu começo a perder pontos. Se eu passar de 2 minutos e 15, eu sou automaticamente eliminado. Coloco o meu currículo e faço uma prova de alinhamento com os valores do novo. E pago a taxa de inscrição. O partido não tem até taxa de inscrição para poder se candidatar. No caso do deputado estadual era R$300 na primeira etapa e R$300 a partir da terceira etapa. A segunda etapa do processo seletivo é uma entrevista. Interessante que quem entrevista a gente é um comitê formado no Brasil inteiro por várias pessoas, vários dirigentes de todos os estados, mas nunca entrevista um dirigente do mesmo estado que quem está sendo entrevistado, justamente para poder garantir um pouco mais de imparcialidade, né? Passou essa entrevista, são critérios objetivos ali onde que estão sendo avaliados, cada um tem sua pontuação e aí você tem os entrevistadores que dão ponto para cada critério ali, coloca, depois vê a média, passou pela entrevista, vai para a terceira etapa. A terceira etapa já é a online, offline. Online, você criar suas redes sociais, fazer seus comentários políticos, começar a mostrar sua cara, uma série de questõezinhos, o tipo que você tem que fazer, um comentário por semana, uma live, alguma coisa assim ou outra. E o offline é fazer os eventos na rua, para poder ganhar desenvoltura, poder ajudar a promover o novo também. Então aí tem uma série de eventos, tem o novo na rua, que é ficar na rua distribuindo, falando, tem palestras para público específico, enfim, tem uma série de questõezinhas assim. E aí nós vamos para a quarta etapa. A quarta etapa ela consiste em um curso de educação à distância voltado para o legislativo, para você entender melhor qual que é o papel legislativo. E aí tem uma prova no final dessa etapa que você tem que passar nessa prova também. Eu tirei 10, né? Sou bem campeão, então é bem interessante que você vê que é um processo que requer das pessoas um pouco mais aí de realmente exigência de nível de pessoas que vão entrando. Interessante que apenas 1/3 das pessoas que entraram no processo seletivo de 2018 passaram. Então você vê que seleciona mesmo. E mesmo a gente precisando muito de mulher, porque mulher para poder compor cota, né? Mesmo assim várias mulheres foram reprovadas. E a gente sempre passou um apertinho no final para poder ver como é que ia ficar. E passa deputado que quer ser deputado estadual, vai para federal para ajudar a chapa do federal e por aí vai. Começaram bem, então, já que elegeram o governador para o 2º maior colégio eleitoral do país, né? Sim, sim. Eu sempre acreditava que essa eleição ia ser binária, né? Ou a gente ia ter poucos votos ali, que são das pessoas que estão mais próximas a gente, ou espalhava e todo mundo votava, que foi exatamente o que aconteceu, né? A gente deu uma baita sorte aqui em Minas Gerais, quando a gente viu que os candidatos todos que poderiam confundir a terceira via acabaram saindo do pleito, e aí ficou muito claro, ou você tinha o PT, ou você tinha o PSDB, ou você tinha a terceira via, que era o Zema, com o Partido Novo. Né? Acho que todo mundo já está bem cansado aí desses partidos, né, como PT, PSDB, PMDB, que são os 3 partidos em mais evidência, que o pessoal gosta mais de ver e saber, né? Estavam bem cansados desses partidos, e aí ficou muito mais visível o Zema e que ajudou bastante até a dar visibilidade para o Novo como um todo, até no Brasil.
Deputado, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria de pedir para o senhor deixar os seus canais de comunicação para que as pessoas entrem em contato com o senhor. Ok. Só lembrar, gente, meu nome é Bartô, de Bernardo Bartolomeu. Aí tem Bartô de Bartolomeu, Bartô sem H e sou do Novo. Então, Bartô do Novo. Colocou no YouTube, Instagram, Facebook, você vai me achar lá. E, por favor, me siga, que eu acho que vocês vão gostar do trabalho que está sendo realizado. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Beleza. Obrigado a você. O Política em Foco de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Espere um próximo programa. Tchau.